Vamos iniciar aqui. Ondulatória, que é um assunto bem importante, que é base para muitas coisas, né? Ela é base de acústica, é base para ótica, então extremamente importante. Sempre tem, é um dos assuntos que mais cai no Enem, desde sempre, né? Nunca deixou despercebido o Enem, nunca deixou o ondulatório despercebido. Bom, ondulatório, obviamente, é o estudo das ondas, né? E para isso a gente precisa entender, né, definição de onda, né? E a definição de onda é qualquer perturbação periódica que se propaga no meio, certo? E ela tem algumas propriedades, né? Três, mais precisamente, aqui, que eu quis destacar. Na verdade são duas, mas isso aqui é uma consequência. Ela não arrasta o meio através do qual se propaga. Ou seja, a onda ela vai se propagando independente do meio, ela não vai arrastando o que está se propagando. Por exemplo, se ela está no ar, ela não arrasta o ar. Se ela está na água, ela não arrasta a água. E assim sucessivamente. O que ela transporta é uma quantidade de energia, né, e quantidade de movimento, certo? Então, por exemplo, né, uma tsunami. Por que uma tsunami ela é devastadora, né? Se a onda ela não transporta matéria, né? Porque uma onda ela não transporta matéria, mas ela transporta quantidade de movimento. E é por isso que uma onda, um surfista ele pode surfar numa onda, e uma onda pode ser devastadora, uma tsunami, por exemplo, por causa da quantidade de movimento. E a gente pode classificar as ondas em alguns tipos. Primeiramente, quanto à sua natureza. Quanto à sua natureza, ela pode ser mecânica e eletromagnética. Eu não vou me aprofundar tanto, porque eu creio que vocês têm uma base boa sobre isso. Basicamente, a mecânica ela pode propagar a sua energia através de partículas, né, de um meio material, né, seja ele o ar, seja ele um sólido, um líquido, mas óbvio sem transportar essas partículas, né, como eu disse anteriormente. E é interessante observar que ela não se propaga no vácuo. O som, como é uma onda mecânica, né, ele não consegue se propagar no vácuo. E a eletromagnética, que constitui dois conjuntos de campos, um elétrico e um magnético, né? Por isso eletromagnético. Que se propaga no vácuo com velocidade de aproximadamente 300 mil km por segundo, né? É a velocidade da luz. Mas no meio material, a velocidade ela diminui, tá? O vácuo é onde a onda eletromagnética alcança sua maior velocidade, né? Porque não tem um meio material para fazer resistência a essa onda. Quanto à sua direção de propagação, elas podem ser longitudinais, transversais e mistas. As ondas longitudinais são ondas que produzem uma perturbação no meio material, né? Ondas mecânicas. Então, se é no meio material, tem que ser mecânico, né? Na mesma direção que se propaga, né? Um exemplo é a mola. Na mola, né, a gente faz a perturbação para trás e a mola vai indo para frente e para trás, né? Na mesma direção dessa propagação, dessa perturbação, no caso.
Já as ondas transversais, elas vibram, né? A velocidade de propagação dela, a vibração dela é perpendicular à direção de propagação. Por exemplo, uma onda na corda. A corda, ela está aqui. Se eu faço um pulso nela, né? Eu jogo ela para cima, por exemplo. Ela vai gerar um pulso, uma onda, em que a direção de propagação dela é perpendicular ao pulso, né? Que eu dei um pulso para cima, a direção de propagação dela é perpendicular a esse pulso. Então isso é uma onda transversal. E existem as ondas mistas, né? E outra coisa, todas as ondas eletromagnéticas são transversais. As mistas são ondas mecânicas, obrigatoriamente, constituídas de vibrações transversais e longitudinais, certo? Um exemplo muito característico de onda mista é o som nos meios sólidos. Bom, além disso, a gente pode classificar quanto à dimensão de propagação. Eles podem ser unidimensionais, quando é só uma dimensão, exemplo, a onda na corda. Bidimensionais, um exemplo é uma onda quando a gente joga, por exemplo, uma pedra num rio, né, num líquido, que ela vai se espalhando, né, a onda, que é a bidimensional, e a tridimensional, como as ondas luminosas, sonoras no ar. Bom, essa classificação é mais tranquila. E eu queria lembrar alguns conceitos importantes sobre ondas, que vão nos ajudar futuramente, né, para entender alguns fenômenos nas ondas. Como o conceito de frente de onda, nada mais é que a fronteira da região atingida pela onda e a região que ainda vai atingir. Uma definição complexa, mas voltando para aquela onda que é uma pedrinha numa superfície de um líquido, vamos supor que aqui é a superfície do líquido, eu jogo uma pedra aqui no meio, vai se propagar uma onda, né, para essas direções, né, todas as direções. Nada mais é do que essa partezinha aqui da onda é a frente de onda. E existe o raio de onda. E o raio de onda seria justamente a distância da fonte dessa vibração, que no caso é a pedrinha, né, até perpendicularmente à frente de onda. Então, isso aqui seria o raio de onda. E o conceito de uma onda polarizada, né, que seria a polarização de uma onda. Primeiramente, só se pode polarizar ondas transversais. Qualquer outro tipo de onda não se polariza, apenas ondas transversais. Ou seja, todas as ondas eletromagnéticas podem ser polarizadas. Quando a onda transversal é filtrada, a gente diz que ela é polarizada, né? Como se fosse um filtro. Ou seja, a gente uma onda que está se propagando em várias direções, e a gente deixa passar apenas algumas vibrações que a gente quer. Isso se chama a polarização. Como se tivesse vindo uma onda toda desajustada aqui, aí passar pelo polarizador, que vai passar somente a onda que a gente quer. Isso seria polarizar uma onda. Bom, agora a gente vai tratar das grandezas físicas associadas às ondas, que são bem simples, né? A gente tem uma onda aqui se propagando. O ponto mais alto chama-se crista. O ponto mais baixo é o vale.
e C de crista. A distância de uma crista para outra, ou de um vale para outro, né? Não está aqui o outro vale, é o nosso comprimento de onda. E essa distância é a amplitude da nossa onda. E ela vai se propagar, obviamente, com uma velocidade. E para a gente calcular essa velocidade, a gente calcula de acordo com a relação fundamental, né, que se aplica para todas as ondas. Qual seria a relação fundamental? E outra coisa, né? O período é o tempo que a onda demora para fazer um ciclo, né? Para completar um ciclo. Para ir de um comprimento de onda, né? Porque daqui para cá também é um comprimento de onda. Então, o tempo que ela demora para percorrer esse ciclo é o período, que a gente chama de T. E como ela é periódica, né? Como a gente está falando aqui de onda periódica, esse tempo é igual para todos os ciclos, né? Que é um período. Se ele fizer mais um, é o segundo período, e assim sucessivamente. Então, como a velocidade é a distância sobre o intervalo de tempo, tanto faz eu calcular, eu vou até fazer o resto aqui, só facilitar. Daqui para cá é lambda. Daqui para cá também é lambda. Aqui percorrido em um período e aqui também em um período, que é a mesma distância. Então, para calcular a velocidade, o que é que eu faço? Velocidade é a distância total, que no caso eu estou fazendo daqui para cá, a distância total é 2 vezes lambda, é lambda mais lambda, 2 lambda, dividido pelo tempo que ele percorreu essa distância. Se aqui ele fez em um período, aqui ele faz em um período também, ou seja, 2 períodos. Isso aqui é igual a lambda sobre T. Então, essa fórmula, né, ela é válida. A velocidade vai ser a lambda sobre o período. E como a frequência é o inverso do período, é 1 sobre t, então o período é a mesma coisa que o inverso da frequência. E esse 1 sobre t está exatamente aqui, né? Que é 1 sobre t. Então a velocidade, a relação fundamental, é lambda f. Em cordas transversais, né, a gente tem a relação de Taylor, né, a fórmula de Taylor para a velocidade, que caiu inclusive na UES, até no Enem também já caiu, tá? E essa velocidade seria a raiz de F sobre delta. Esse delta aqui seria a massa da corda, né, sobre o comprimento dela. Isso aqui é a densidade linear da corda, certo? Isso aqui seria a velocidade. Bom, vamos seguir agora para o que realmente importa, né? Isso aqui eu creio que todo mundo
já tem uma noção. Isso aqui, creio que nem todo mundo tem essa noção, mas agora tem. E agora vamos para as propriedades, que é o que realmente o Enem gosta, né? Como a reflexão. A onda, ela é capaz de sofrer reflexão. Nada mais é do que quando uma onda se depara com um anteparo ou uma mudança de meio, ela vai sofrer, né, uma reflexão, né, que seria ela volta a se propagar por esse mesmo meio. Então, se eu tenho uma onda chegando, que é meio 1 e meio 2, então se eu tenho uma onda chegando em direção a esse meio 2, ela vai sofrer uma reflexão. Ela vai voltar a se propagar pelo meio 1. Isso aqui é uma característica. Nem que ela volte também a se propagar no meio 2, mas ela sofre uma reflexão também. Certo? Tanto é que toda refração, né, que a gente vai ver que uma mudança de meio de uma onda é denominada de refração, toda refração tem reflexão também. Inclusive, o termo reflexão total, né, vem exatamente de refração. Mas enfim, existem algumas características, né, por exemplo, a reflexão de ondas transversais em cordas, né, que eu acho que pode também cair no Enem. O Enem nunca abordou isso aqui, mas como eu vejo o Enem um pouco mais específico, né, por exemplo, aquela questão do cachorro ali, né, da imagem do cachorro, a gente jamais suspeitaria que poderia estar no Enem, né, aquela questão esteve. Então, eu não me surpreenderia se eu visse uma questão falando disso aqui no Enem, uma questão nova. Então, numa onda transversal em corda, existem duas possibilidades. Existe uma extremidade fixa, ou seja, a corda se propagando assim, né? Na verdade eu vou botar só um pulso, se propagando em direção a essa extremidade fixa, e existe a extremidade móvel ou livre, né? Seria, por exemplo, presa um anel e a corda presa a esse anel. Um pulso. As duas coisas podem acontecer. Na extremidade fixa, e acontece reflexão em ambas. Na extremidade fixa, pela terceira lei de Newton, né, que seria ação e reação, o que vai acontecer pela terceira lei de Newton? O pulso vai ser refletido, esse pulso vai ser refletido e invertido em relação ao pulso incidente. Ou seja, vai acontecer aqui uma oposição de fases. Então, esse pulso vai em direção à parede, vai bater na parede e vai voltar em oposição de fases, que seria, ele voltaria dessa forma. Sem mudar o resto das características dele. A amplitude é a mesma, tudo igual. Frequência é a mesma, mas seria voltando com inversão de fase, em oposição de fase. Já na extremidade livre, não vai ter o fato da terceira lei de Newton atuando, por conta dessa extremidade ser livre. Então, esse pulso ele vai voltar sem inversão de fase, ou seja, em fase com o pulso incidente. Então, ele vai voltar aqui à parede
o anel que tá junto e o pulso voltando aqui. De novo, com a mesma frequência, mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, tudo igual, certo? Mas com esse em fase, tá certo? Reflexão de ondas que se propagam em superfície de líquidos. Em líquidos também tem essa reflexão e vai ser muito parecido com a onda luminosa, tá? A luz. Tanto que eu coloquei a mesma forma que eu vou fazer também quando eu estiver explicando ótica. Existem as leis da reflexão, primeira e segunda lei. A primeira lei diz que o raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares, ou seja, uma coisa coplanar é que estão no mesmo plano. Então, o raio incidente aqui está chegando para passar do meio 1 para o meio 2 e vai se refletir aqui. E a normal é essa linha imaginária que é perpendicular ao meio. Então, todos esses raios aqui são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. E a lei da reflexão, a segunda lei da reflexão, diz que o ângulo do raio incidente com a normal é igual ao ângulo do raio refletido com a mesma normal, certo? Esses são iguais. Bom, esse aqui, a de reflexão, né, é bem mais simples, né? Refração é que tem mais outras coisas. E vamos para a refração. Refração nada mais é, como eu já falei anteriormente, do que a passagem de uma onda de um meio para o outro de características diferentes, ou seja, vai de um meio 1 para o meio 2. Mas existem algumas características da refração. Por exemplo, a frequência, quando há refração, ela não se altera. A frequência continua igual. Se ele vai em direção ao meio 2 com a frequência F, no meio 2 ele vai ter a frequência F também. O que pode alterar? A velocidade, o comprimento de onda, etc. A onda refratada se encontra sempre em fase com a onda incidente, certo? Sempre em fase com a onda incidente. Então, se a onda tá chegando com amplitude para cima e aqui ela sofre refração, ela não vai virar para baixo, certo? Ela sempre vai permanecer em fase. Se ela está indo com a amplitude para cima, chegou na mudança de meio, ela vai continuar para cima. E uma observação importante é que uma onda, né, em líquidos, elas vão na superfície de líquido, né, elas dependem da profundidade daquele líquido, onde aquele líquido se encontra. E é uma relação que é diretamente proporcional à raiz quadrada dessa profundidade. Então, quanto maior a profundidade, maior a velocidade de propagação dessa onda. Quanto maior a profundidade, maior a velocidade de propagação da onda. E essa relação é diretamente proporcional à raiz quadrada dessa profundidade. E tem essa relaçãozinha aqui que o Enem já cobrou, mas ele deu na questão. V é a raiz de G vezes H, onde esse H é a profundidade e o G é a gravidade, essa é a relação da gravidade. Então tá aqui escrevendo, né, um raio incidente aqui, uma onda incidente, passa do meio 1 para o meio 2 e vai mudar a sua direção. Então
θ1 aqui é diferente de θ2. Lembrando, né, novamente, que toda refração tem uma reflexão. Então, esse raio, parte dele vai ser refratado e parte dele vai ser refletido, com as mesmas características. Se aqui tem I, aqui é R. E o I é igual a R. Errei só isso aqui. Com a normal. E novamente temos duas leis da refração aqui. A primeira lei da refração diz que a mesma coisa, é a mesma primeira lei da reflexão. O raio incidente, o raio refletido, o refratado e a normal são coplanares, certo? E a segunda lei da refração, que é a lei de Snell, que diz que o seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo refratado é igual à velocidade da onda incidente sobre a velocidade da onda refratada. E como V1 é igual a lambda 1 vezes a frequência, e a frequência não muda, né? E V2 é igual a lambda 2 vezes a frequência. Então, quando eu dividir essas duas fórmulas, né, vai embora a frequência, vai ficar só lambda 1 sobre lambda 2. Então, essa é a lei de Snell. Seno do ângulo incidente sobre o seno do ângulo refratário é igual a velocidade da onda incidente sobre a velocidade da onda refratada, que é igual ao comprimento de onda da onda incidente dividido pelo comprimento de onda da onda refratada. Uma outra característica importante nas ondas é que pode acontecer a superposição de pulsos em cordas, né? Não apenas em cordas, mas eu dei o exemplo aqui de cordas, mas pode ocorrer a superposição dessas ondas, né? Inclusive alguns fones de ouvido utilizam esse tipo de situação para evitar ruído externo, né? Então, eu posso usar um som para combater um outro som e acabar que em um determinado ponto eles se encontram fazem uma coisa chamada interferência, né? Que é uma superposição, e pode ser uma destrutiva ou construtiva. Eu posso fazer uma interferência para aumentar ainda mais esse som ou para reduzir ele a zero. E é o que acontece em alguns fones de ouvido anti-ruídos. Então, essa interferência ela pode ser construtiva, quando o pulso está em fase. Se eu tenho um pulso em fase, né, está aqui, eu tenho ele seguindo uma velocidade v. Quando chega no ponto P, o que acontece é a superposição dessas duas ondas, ou seja, a amplitude resultante, esse A aqui vai ser igual a 1 mais A2. Ou pode ser também de forma destrutiva. Construtiva é quando está as duas em fase. A destrutiva é quando estão em oposição de fases. Uma para cima, uma amplitude para cima e uma amplitude para baixo. Então, o que vai acontecer aqui é que essa amplitude resultante A, vai ser A1 menos A2. Certo? E depois, interessante ressaltar que essa interferência destrutiva, ela ocorre em um determinado ponto, né? Ou seja, é momentâneo. Porque as ondas vão seguir a sua vida normalmente depois.
aqui novamente, elas vão seguir a sua vida normalmente depois da interferência destrutiva. A interferência destrutiva, ela não vai destruir de fato a onda vai continuar existindo depois daquele ponto de destruição. Então, é interessante a gente estudar a interferência de ondas. Inclusive o Enem gosta muito desse conteúdo de interferência de ondas, porque ele desencadeia vários outros conteúdos, né? Como esse fato do fone de ouvido, que já foi cobrado no Enem, se eu não me engano. E também que a interferência, ela desencadeia a superposição, né? Ela desencadeia dois fenômenos importantes na ondulatória, que são as ondas estacionárias e os batimentos. Batimento é muito mais específico. Eu vou começar a falar dele de forma bem superficial. O que importa mais pra gente são as ondas estacionárias. Batimento é a superposição de ondas periódicas de frequências diferentes e uma amplitude igual. São amplitudes iguais e frequências diferentes. Ponto. Quando eu tenho essa característica das ondas, de duas ondas, e eu vou gerar a superposição delas, eu vou gerar um batimento, que é um tipo de onda. Com a frequência resultante sendo a média aritmética entre as frequências das duas ondas, ou seja, F1 mais F2 dividido por 2, né? F1 sendo a onda 1, F2 a frequência da onda 2. E a frequência do batimento, né? Que seria, no caso, a diferença entre as ondas máximas aí desse batimento. Que essa frequência é F2 menos F1. Bom, isso aqui, a nível de Enem, é quase nulo de cair, tá? Não me interessa, não interessa tanto pra gente, tanto que eu coloquei só pra dizer que eu não fiz. Mas o que importa pra gente tá aqui, ó, ondas estacionárias. As ondas estacionárias, elas vão ser muito relevantes. Se a gente não entende o que é uma onda estacionária, a gente não vai conseguir entender acústica, a gente não vai conseguir entender tubos sonoros, a gente não vai conseguir entender algumas questões também que são do Enem, né? Uma questão Enem que eu considero ela um pouco complicada também, que se você não entendesse de onda estacionária, já era, a gente não conseguia responder aquela questão. O que seria essa onda estacionária? Ondas estacionárias é a superposição de ondas idênticas, né, são iguais, que se propagam na mesma direção e sentidos opostos. O que acontece quando isso ocorre? Vai acontecer um fenômeno que é de fato uma onda que não sai do lugar. Que essa superposição de duas ondas gera uma onda resultante que ela não sai do lugar. É um ponto, por exemplo, que fica subindo e descendo sem parar. Todos os pontos da onda, eles ficam subindo e descendo sem parar, porque é a junção de duas ondas de características iguais. É como se eu juntasse isso aqui e isso aqui. Aí o resultado dessas duas ondas é justamente uma onda estacionária, onde esse ponto, que é o ponto destrutivo, vai se referir aos nós, e esse ponto, que é o ponto construtivo, vai ser o ventre. Bom, como eu falei, né? Superposição de ondas idênticas se propagam na mesma direção em sentidos opostos, onde o nó, onde ocorre a interferência destrutiva na onda estacionária, e o ventre, onde ocorre a interferência construtiva. E a distância de um nó para o outro
é lambda sobre 2. É o comprimento de onda, né? Onde o lambda aqui é o comprimento de onda das ondas que são idênticas, como eu falado aqui, quando se superpõe. Então tá aqui, né, exemplos de ondas estacionárias. Essas ondas estacionárias, a partir delas a gente pode também estudar tubos sonoros, né? Porque tubos sonoros são exemplos de ondas estacionárias, basicamente. O que a gente vai fazer ali para estudar o tubo sonoro é estudando como se fossem ondas estacionárias. Então, esse espaço aqui de um nó para o outro, é como se fosse o comprimento, né? É o comprimento desse compartimento. Quando é um primeiro harmônico, ele só tem essa banda. E isso aqui, de um nó para o outro, é só a diferença de dois nós, né? A primeira harmônico. Essa diferença, como eu tinha dito, é lambda sobre 2. É o comprimento de onda sobre 2. Que é igual, né? Se esse lambda sobre 2 é igual a L, que é o comprimento daqui para cá, né? Só esse comprimento, eu chamei de L. Então, esse lambda, que é o comprimento de onda da onda normal, é 2L. Aqui é tudo feito numa corda, né? Aqui eu estou trabalhando como se fosse uma corda. E essa velocidade da corda, a gente viu, né? A corda tracionária é a força de tração sobre a densidade linear dessa corda. Isso aqui vai ser igual a lambda F, onde esse F é a frequência do primeiro harmônico. Então eu chamei esse lambda 1 e F1 de lambda do primeiro harmônico e frequência do primeiro harmônico. Quando a gente vai para o segundo harmônico, o que a gente faz? A diferença entre dois nós é lambda sobre 2. Então aqui é lambda sobre 2, daqui para cá, e daqui para cá é lambda sobre 2. Então, como é segundo harmônico, a frequência é 2F. Duas vezes a frequência normal. Então fica essa velocidade é lambda sobre 2 vezes 2F. Fica lambda 2 vezes F2. E esse lambda 2 é lambda 1 sobre 2. E esse F2 é 2F1. Duas vezes a frequência do primeiro harmônico, que é chamada também de frequência fundamental. Então, seguindo esse princípio, né? O segundo harmônico, que eu fiz com a frequência, eu dupliquei. O segundo harmônico, que eu fiz com o comprimento de onda, eu dividi por 2. Então, no harmônico N, o que é que eu vou ter? Um comprimento de onda dividido por N. E no harmônico, na frequência N, no harmônico N, vai ter uma frequência N, Fn igual a N vezes a frequência fundamental. Então, a partir disso, a gente pode chegar na frequência como sendo N vezes a velocidade dividido por 2L. E esse L sendo um comprimento, né? Esse comprimento aqui. E é 2L porque é lambda igual a 2L, que seria lambda. Certo? Então, isso aqui é complexo, né? Não acho que a nível de Enem vá cobrar uma coisa tão específica aqui, a não ser em tubos sonoros. Pode cobrar em tubos sonoros, porque o Enem está ficando cada vez mais específico. Mas eu achei que seria interessante eu deixar aqui para vocês como uma lembrança.
Depois eu vou mandar para vocês esse conteúdo aqui para vocês lerem. Bom, ressonância, outra coisa que o Enem ama, né? Quando é que eu posso dizer que que dois sistemas físicos estão em ressonância? Isso acontece quando um agente excitador recebe uma excitação periódica com uma frequência igual à frequência natural daquele de um outro objeto, de um outro sistema. Isso aconteceu, né, quando eu atinjo a frequência natural daquele objeto. É a partir da ressonância que alguns acontecimentos podem vir a acontecer, né? Como essa ponte aqui, em 1940, que ela se rompeu porque os ventos estavam soprando a uma frequência que era a mesma frequência fundamental, frequência natural dessas cordas. Então a ponte começou a balançar e se rompeu, só porque atingiu a frequência natural dela. Ela começou a agir em ressonância. Isso explica as taças, né? Existem pessoas que podem só falar, né? Gritar ali perto de uma taça e a taça quebrar, porque é atingido a frequência fundamental, a frequência natural daquela taça. Outra coisa que age com ressonância é exatamente o micro-ondas. O micro-ondas, o que é que ele faz? Ele teve um físico que ele descobriu que se você oscilar uma onda, se você botar uma onda em algum objeto com a frequência, esqueci a frequência, uma frequência X, vou chamar aqui X, que é a mesma frequência da água. A água vai começar, a molécula de água, né? Aqui H2, ó, aqui H e aqui oxigênio. Ela vai começar a vibrar por ressonância. Essa vibração da água vai gerar energia cinética, né? E a energia cinética vai ser dissipada em calor. Então, o micro-ondas, ele joga uma onda com a frequência igual à da água. Então, aí fazendo essa água vibrar e e aquele objeto, aquele alimento, ele vai se desidratando, né? Ele vai perdendo água por ressonância, a partir da frequência natural da água. Existe também o diapasão, né? Que é muito utilizado em experimentos de física, né? Quando eu estava no laboratório de física lá da UFC, eu utilizei esse tipo de experimento, que é um diapasão. Você coloca aqui, você bate nesse diapasão, ele vai soar uma frequência, diapasão A, que pode ser igual à frequência do diapasão B. E os dois simplesmente começam a vibrar. Quando você só toca nesse diapasão, você faz vibrar os dois com a frequência natural deles. Bom, dando continuidade a outro princípio que é importantíssimo para o Enem, né? Que o Enem adora, que é o princípio de Huygens, né? Que vocês podem não entender ele como princípio de Huygens, mas vocês sabem, já ouvi falar de difração. O princípio de Huygens nada mais é do que um princípio de que cada ponto de uma frente de onda se comporta como uma nova fonte de onda. Isso aqui vocês podem desprezar a explicação,
Mas isso explica a difração. Aí a difração é importante, que nada mais é que é explicado pelo princípio de Huygens, que é a capacidade de uma onda de contornar objetos. Então, é um encurvamento sofrido pelos raios de onda quando ele encontra obstáculos na sua propagação, ou seja, a capacidade de contornar obstáculos. Por que é de acordo com o princípio de Huygens? O princípio de Huygens explica a difração. Por exemplo, está vindo uma onda aqui, né? Essa frente de onda, quando ela chega aqui, ela se deparou com um obstáculo. E o que é que o princípio de Huygens diz? Que uma frente de onda se comporta como uma nova fonte de onda elementares. Então, essa frente de onda bem aqui, quando chega nesse ponto, né, de obstáculo, ela se comporta exatamente como uma fonte de onda. Você lembra daquele desenho que eu fiz aqui? Bem aqui, né, que é a frente de onda, que é a fonte. Então, ela está se comportando basicamente como uma fonte de onda, de acordo com o princípio de Huygens, onde aqui é o raio, né, da onda. Isso aqui é uma frente de onda, uma outra frente de onda, outra frente de onda. Tá aqui também, né, explicando a difração. A lanterna tá seguindo aqui, encontra-se esse obstáculo, vem aqui, aí se propaga dessa forma, onde cada frente dessa onda aqui, ela se comporta como uma nova fonte de onda. Para finalizar, só um pouquinho de acústica, mas somente mesmo o básico, sem entrar em muitos detalhes de acústica, sem entrar em tubos sonoros nem nada. Só algumas características, né, da acústica, como a altura de um som, e o povo confunde bastante, né, a altura de um som com a intensidade do som. A altura do som, ele só diz se ele é mais grave ou se ele é mais agudo, né? Quanto maior a frequência, mais agudo. Quanto menor a frequência, mais grave. Menor a frequência, mais grave é o som. Ou mais alto. Aí a intensidade sonora, não. Aí a intensidade sonora é aquele famoso som alto que a gente diz, que a gente quer dizer um som forte. Quando a gente escuta uma pessoa gritando e tal, não é que o som dela foi alto, ela pode ser alto também, pode ser um som agudo. Mas a gente está falando de intensidade, de força. Então, quando alguém gritar no seu ouvido, você diz que não está alto, você está forte. Que nada mais é que a quantidade de energia sonora que atravessa a unidade diária de uma superfície de propagação, né? Então, existe essa formulazinha aqui, que a intensidade é a potência dividido por 4π x ao quadrado, que é joule por metro ao quadrado de segundo ou watt por metro quadrado. Intensidade, né, duas observações que eu coloquei aqui interessantes. Intensidade é igual a sonoridade. E quanto maior a amplitude, mais forte é a onda. Então, a intensidade tem a ver com a amplitude e a altura do som tem a ver com a frequência. E o timbre? Já o timbre é uma sensação causada pela presença de harmônicos acompanhando o som fundamental.
O timbre é o que permite distinguir os sons de diferentes instrumentos, né? Então, se eu tenho a mesma nota, um dó na guitarra, e eu faço um dó no violão, eu vou distinguir a guitarra do violão pelo timbre daquele instrumento. Se eu faço um dó no violão e um no piano, eu sei que aquele é um dó no piano porque o timbre do piano é característico. Então, esses conceitos de acústica que eu quis trazer nesse momento, que são mais importantes do que os tubos sonoros, né? E a última coisa que eu quis trazer para vocês é justamente o efeito Doppler. Efeito Doppler. O que seria esse efeito Doppler, né? Tão odiado pelos alunos de física, né? Mas que não é tão difícil de se caracterizar, né? É a alteração da frequência percebida pelo observador em virtude de um movimento relativo de aproximação ou afastamento entre fonte e observador, onde a fonte é a fonte sonora, no caso, né? É o famoso caso da ambulância, né? A gente vai percebendo o som da ambulância mais forte, né? Mais alto, entre aspas, com maior nitidez, o som da ambulância, de acordo com que ela vai se aproximando da gente, né? Isso, e o contrário também é verdade, né? Quando ela vai se afastando da gente, a gente vai percebendo um som mais fraco, né? Então, isso se deve a essa frequência relativa, uma frequência de Doppler, frequência Doppler, que dá para calcular. Como é que calcula? A frequência Doppler é igual à frequência da fonte, porque a fonte ela está sendo constante, né? O efeito Doppler ocorre com fonte com frequência constante, como é o caso das sirenes da ambulância, de polícia e tal, vezes aqui que a galera se confunde, velocidade da onda, mais ou menos, aí depende da referência, né? A velocidade do objeto sobre a velocidade, de novo, da onda, mais ou menos a velocidade da fonte. Como é que eu sei se é positivo ou negativo? Aí que tá o pulo do gato. Lembrem-se sempre, o eixo que a gente vai usar é do objeto para a fonte. A gente vai ver do objeto para a fonte. Então, se é do objeto para a fonte, é positivo. Se é da fonte para o objeto, é negativo. Certo? Isso é importante. Bom, o conteúdo aqui deu pra gente dar uma revisada boa em ondulatória. Agora vamos para as questões que eu separei aqui, questões do Enem. Primeiro enunciado, né? Ele diz: o fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a fata morgana é a... Então vamos ver o que é essa fata morgana aqui. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico, conhecido como fata morgana, pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até a observar, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com os estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma fata morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica coberto com uma névoa escurecida, que se parece muito com águas calmas no escuro. Então, o fenômeno óptico, segundo pesquisadores, provoca a fata morgana Bom, ele diz, né,
que a fata morgana pode fazer com que falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz é refletida pela água fria. A luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. Ou seja, né, esse desvio, né, por uma camada é justamente vinda de muitos ângulos diferentes. É justamente a refração, né? O fenômeno que provoca essa fata morgana seria justamente a refração, que é a mudança, né, de um meio para o outro. Que esse dia quente, como as condições são favoráveis, né, ela cria essa camada em comum de ar quente, né? Camada em comum de ar quente. Então, ele vai passando de um meio para outro meio, que é essa camada em comum de ar quente. Bom, outra questão diferente de novo aqui, né? Essa diferenciação se deve principalmente ao... Vamos ver que diferenciação é essa. Ele diz, ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Aí, isso aqui, né, como eu falei agora, isso acontece por causa do timbre. Isso acontece por causa da intensidade sonora? Não, né? Pela potência sonora? Não. A potência sonora, como a gente viu, tem a ver com a intensidade sonora. Velocidade de propagação? Também não, né? Timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes. Exatamente, né? É exatamente o timbre do som que faz a gente diferenciar um instrumento do outro. Agora uma questão aqui interessante de efeito Doppler. Ele diz aqui, né? Uma ambulância A em movimento retilíneo uniforme aproxima-se de um observador O em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA. O desenho ilustra as fontes de onda do som, as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar o esboço de um gráfico da frequência da onda sonora detectada em função do tempo. Ou seja, essa daqui é a frequência Doppler, né? Antes e depois da passagem da ambulância por ele. Então, como a gente viu aqui, né, ó, sempre o eixo positivo do objeto do observador para a fonte, né? Então, o eixo positivo é observador para a fonte. Esse é o eixo positivo. Então, quando a gente tem essa fonte, a ambulância, indo em direção ao observador, né? Vamos ver aqui, a frequência Doppler vai ser igual a frequência vezes velocidade da fonte, velocidade da onda, né, mais ou menos a velocidade do observador sobre a velocidade da onda mais ou menos a velocidade da fonte, né? Então, se o observador está parado, a velocidade do observador aqui é zero. Então, a frequência Doppler vai ser a frequência vezes velocidade sobre V mais ou menos VF. Então, vamos separar em dois momentos aqui. Um momento em que ele está indo em direção ao observador. Lembrando, sempre observador para fonte
é o eixo que a gente tem que adotar. Esse aqui é o eixo positivo. Se eu estou fazendo a ambulância para o observador, está contra esse sentido positivo que eu adotei. Se está contra o sentido positivo, essa velocidade da ambulância no primeiro momento é negativa. Então vai ser Fd igual a frequência vezes V sobre V menos Vf. Então, V sobre V menos Vf, isso daqui é maior do que 1, né? Porque se fosse V sobre V, é igual a 1. Se eu tenho V sobre uma coisa que é menor do que V, então, no caso, o resultado dessa operação é maior do que 1. Então, essa frequência, no início, ela é vezes algo maior do que 1. Então, é maior do que F. Fd maior do que F. Então, essa frequência aqui, né, FA, ele está sentindo, esse observador está sentindo uma frequência maior. Então, isso aqui já não é, isso aqui também não é, isso aqui também não é, porque aqui está menor. Isso aqui pode ser, o começo, né, ele está sentindo uma frequência maior. Quando ele chega no observador, né, aí vai acontecendo uma coisa interessante, né? Porque a velocidade que antes era da ambulância para o observador vai passar a ser do observador para a ambulância, porque ela vai passar nessa direção aqui. Então, a partir desse momento aqui, a velocidade passa a ser maior do que zero, né? Vai ser positiva. Então vai acontecer uma mudança, porque isso aqui vai deixar de ser assim e a frequência Doppler vai ficar sendo frequência, ele chamou de FA, então vou chamar de FA aqui. Maior do que FA. Vai ser FA vezes V sobre V mais VF. Aí esse termo, né, esse termo aqui, ele é menor do que 1. Sendo menor do que 1, FD vai ser menor do que FA. Então vai acontecer uma mudança, que essa frequência detectada vai passar de maior do que a frequência A para ser menor. Então a única que está acontecendo isso é a letra D. Uma questão até simples, né? Eu demorei aqui mais para explicar o que está acontecendo fisicamente aqui para vocês. Agora, para terminar, né? Vamos ver essa questãozinha que pegou muita gente desprevenido nesse Enem, né? E muita gente errou essa questão. Ele diz aqui: um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de microondas foi realizado da seguinte forma: anotou-se a frequência de operação de um forno de microondas e, em seguida, retirou-se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia 3 pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura. Então tá aqui, né, que foi ilustrado na figura, essa onda estacionária aqui. Ele, de acordo com a figura,
que posições correspondem a 2 pontos consecutivos da manteiga derretida. Então, como a gente viu anteriormente, aqui seria uma onda refratária ou uma onda estacionária, e aqui seriam os nós, né? Aqui nós, e aqui são os ventres dela, né? Ventres. Então, a gente viu que o nó é um ponto de interferência destrutiva, e o ventre, interferência construtiva. Então, no nó, não vai passar essa radiação. Então, não vai ter como ter a manteiga derretida. A manteiga derretida, ela vai se acumular nos pontos de interferência construtiva, né? Que é onde tem mais a radiação, né? Então, ou os pontos são 1 e 3, ou 3 e 5. Então, a letra A, 1 e 3, é essa mesmo. 1 e 5, não, porque não é consecutivo. Lembrando que sim, né, o 1 e 5, eles têm uma concentração de manteiga ali derretida, mas não são consecutivos. 2 e 3, 2 não, né? 2 não vai ter isso. 2 também não, 2 não. Então, letra A é a única opção correta. Bom, estou satisfeito com essas questões que a gente fez. Depois, aqui, né, nesse documento, tem várias outras questões aqui, para vocês verem a importância, né, desse conteúdo. Todas as questões do Enem, que tem uma dificuldade razoável, até algumas, mas que só para dizer quão é importante esse conteúdo, né, para o Enem. Uma porcentagem muito grande das questões do Enem são desse conteúdo. A questão de física, né? Porque uma prova de física do Enem tem por volta ali de 13 a 15 questões de física, né? Não passa muito de 15. Muito raro isso acontecer. Então, se tem 2 ou 3 questões de ondulatória numa prova de 14 a 15 questões, de 3 a 15 questões, isso é muita coisa, né? Muita coisa. Então, é interessante que a gente não erre essas questões, certo? Bom, eu vou acabar aqui a gravação e até mais.